natureza é um imenso banco de recursos baseado na diversidade. No caso das plantas, por exemplo, dentro de uma mesma família existe uma grande variedade de espécies. Essa estratégia natural é o que garante a sobrevivência ao longo do tempo. A biodiversidade possibilita trocas genéticas essenciais para adaptação a condições adversas, como mudanças climáticas. O problema é que estamos perdendo esse patrimônio genético de forma vertiginosa por interferência humana. E essa perda é uma ameaça à nossa própria sobrevivência. No segundo programa da série Insegurança Alimentar, vamos falar sobre a importância da biodiversidade para a produção de alimentos. Nosso convidado é o biólogo e professor da UNB, Braulio Dias. Muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado, é um prazer. Braulio, a gente tem mais de 7.000 plantas comestíveis, né? E a humanidade se limita a pouco mais de 150, sendo que 4 são a base da nossa alimentação, né? Isso. Trigo, batata, milho, arroz. O que essa limitação causa em termos de impacto? Então, ao longo da evolução humana, nós fomos explorando as plantas e os animais para para descobrir valores alimentares e descobriu-se o potencial alimentar de algumas milhares de espécies de plantas. Mas nos tempos mais recentes, em especial desde o início da Revolução Verde, nos anos 60, com a mecanização da agricultura, uso intensivo de adubos, de agrotóxicos e com avanços no melhoramento genético das plantas cultivadas. Então, buscando maior produtividade. Isso resultou num aumento da produtividade. Por exemplo, o Brasil, a partir dos anos 70, com a criação da Embrapa e os avanços da pós-graduação nas universidades brasileiras, em média, a produtividade da lavoura brasileira aumentou em 4 vezes. Isso é bastante, né? Só que se descuidou de valor nutricional, se descuidou de aspectos de sustentabilidade, de produção, de resiliência, que é a capacidade das espécies se adaptarem e se recuperarem a partir de impactos ambientais e climáticos, né? E, infelizmente, com as mudanças climáticas, com o processo de aquecimento global e as mudanças climáticas que já chegaram, né? Trazendo um aumento da frequência, da extensão e da intensidade das secas e também das chuvas intensas. Nós vimos recentemente no litoral norte do estado de São Paulo um exemplo disso, né? Quase 700 milímetros de chuva em poucas horas. Foi um grande desastre, né? Então, o que está acontecendo? A humanidade está cada vez mais reduzindo a sua base alimentar para poucas espécies, como vocês falaram. Tem uma meia dúzia de espécies que representa a maior parte da ingestão diária de alimentos no mundo inteiro, né? E mesmo esses Então, alimentos, né, Braulio? Por exemplo, a batata, são sim. muito limitados em termos de variabilidade, né? Então, nós estamos reduzindo o número de espécies cultivadas em grande escala e estamos reduzindo o número de variedades cultivadas, né? Então, no passado a gente usava muito as chamadas variedades crioulas, né, que foram desenvolvidas pelos índios, né? Por exemplo, se a gente vai para a Amazônia, cada aldeia indígena tem mais de uma dúzia de variedades de mandioca que eles cultivam. Se a gente vai para os Andes, cada aldeia indígena lá nos altos dos Andes cultiva 10, 20, 30 variedades de batata, né? Qual é a importância disso? É que com esse maior número de variedades cultivadas, aumenta as chances de alguma dessas variedades conseguirem resistir a essas variações climáticas extremas, né?
e continuarem a produzir. Então, isso é importante para a chamada segurança alimentar. Se a gente fica cada vez mais dependente de poucas espécies e poucas variedades dentro de cada espécie cultivada, nós aumentamos o nosso risco de ter um cenário de grandes inseguranças alimentares, por causa dos eventos climáticos extremos, por causa de ataque de doenças, de pragas, e isso poderá resultar num colapso da produção de alimentos. Então, ao reduzir essa base genética das plantas cultivadas, nós estamos involuntariamente aumentando o risco, né, para toda a humanidade. Esse é um risco real. E a história nos ensina que essas doenças, essas pragas, elas acontecem e dizimam realmente grande parte, né, dessas plantações. Já aconteceu com a batata, já aconteceu com... Aconteceu com a batata Aham, na Irlanda, né? isso. Foi uma grande tragédia e lá eles dependiam quase, sei lá, mais de 90% da sua alimentação com a batata, que foi trazida das Américas, né? Mas teve uma doença que atacou, dizimou as plantações de batata e causou uma grande fome na Irlanda. Muita gente morreu e muita gente teve que emigrar, né, para outros países, especialmente lá para os Estados Unidos, né? Então isso já aconteceu no passado e pode acontecer de novo. E a biodiversidade, ela é esse nosso banco, né, de recursos para a gente se adaptar, sobreviver a essas condições adversas, né? Correto? Então, só para você ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 50 mil espécies de plantas conhecidas. Isso é muita coisa. Umas 30 e poucas mil espécies de plantas com flor, depois samambaias, briófitas, algas e também fungos, né? Então, isso é uma diversidade enorme. Enorme. Parte dessa riqueza vegetal no Brasil foi domesticada pelos indígenas, que já estão presentes aqui no território hoje do Brasil há mais de 12 mil anos. Então, para você ter uma ideia, os pesquisadores lá do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, coordenados pelo pesquisador Charles Clemens, eles identificaram quase 140 espécies de plantas nativas da Amazônia que foram domesticadas pelos indígenas. E depois, com a colonização europeia aqui do Brasil e das Américas, nós estamos perdendo todas essas plantas, essas variedades crioulas que foram domesticadas pelos indígenas. Então, isso é um patrimônio enorme que nós estamos jogando fora, né? Que poderia ser utilizado de forma inteligente para ajudar a assegurar a segurança alimentar. A gente tem visto em tempos recentes um crescimento na atenção dos chefes de cozinha em todo o Brasil para explorar essa variedade de plantas nativas em cada região do país. Então, tem aumentado muito o número de publicações gastronômicas aqui no Brasil, valorizando as espécies nativas, né? E isso é muito interessante. Muitos chefes de cozinhas famosos aí nos grandes centros, como São Paulo, Rio, Brasília, etc., têm feito um esforço de incluir essas variedades. O Ministério do Meio Ambiente lançou, há uns 3 anos atrás, um livro de culinária baseado em espécies nativas do Brasil, com mais de 330 receitas, muito interessantes. Esse livro só está disponível em PDF, online. Uma outra coisa que a gente fez foi trabalhar com vários grupos universitários para aumentar a pesquisa sobre o valor nutricional das plantas brasileiras, né? Então, hoje em dia, a gente tem um portal na internet, é um portal do Sistema de Informação de Biodiversidade do Brasil, mantido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e da Informação, sobre valor nutricional de plantas brasileiras. Então, ali é uma base de dados online que vem sendo ampliada ano a ano, né? Então, isso tem um potencial enorme, mas a verdade é que, infelizmente, a gente ainda conhece pouco de toda essa grande diversidade de plantas, né? Mas deveríamos dar uma atenção especial para aquelas plantas que já foram domesticadas pelos indígenas, né?
com as variedades crioulas. Esse seria um bom começo desse esforço. Você falou aí dos valores nutricionais, muitas vezes dessas sementes crioulas, dos frutos dessas sementes crioulas, né? Muito maiores até do que essas espécies comerciais, né? Que É foram verdade? priorizadas por É. outros motivos, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, as vitaminas e sais minerais que a gente precisa para uma nutrição balanceada, né? E muita gente é atraído pela propaganda enganosa de consumir pílulas de supletivos, né, vitamínicos. É, isso é uma grande mentira, porque, na verdade, a maioria das pessoas são sadias e não precisam de suplementação de vitamina, basta ter uma alimentação correta, né? Como as nossas mães ensinavam, a gente tem que ter um prato colorido, com alimentos de diferentes tipos, diferentes cores, né? Então, com isso, a gente assegura uma alimentação saudável, né? Com as vitaminas, com sais minerais, etc. E não precisaríamos estar ingerindo pílulas de suplementos alimentares, que é um mercado não regulamentado e que a gente sabe que tem muitas denúncias de inconformidade, quer dizer, o que está escrito no rótulo não necessariamente corresponde ao que tem dentro dessas pílulas, e já tem denúncia de que tem contaminação, contaminação com hormônio, contaminação com toxinas em algumas desses suplementos. Então, o melhor é voltar a dar mais atenção para o nosso prato de alimento no dia a dia, né? Com uma alimentação diversificada. Então, a questão, por exemplo, vitamina C, né? Todo mundo lembra dos citros, né? Das laranja, limão, etc. Mas o buriti é uma planta que tem uma concentração enorme de vitamina C. O camu-camu, que é uma fruta da parte oeste da Amazônia brasileira, né? É a planta mais rica em vitamina C no mundo inteiro. Então, a gente precisaria dar mais atenção, né, para essas espécies brasileiras que são ricas em vitaminas e sais minerais, né? E com isso enriquecer a nossa alimentação no dia a dia, né? A gente criou uma iniciativa anos atrás de valorizar a chamada cadeia de suprimento da sociobiodiversidade. O que é isso? É valorizar os produtos que são produzidos e comercializados por povos indígenas e comunidades tradicionais em todos os biomas brasileiros, né? Então, nós temos já há alguns anos uma portaria interministerial. Ela tem sido renovada ano a ano, ampliando essa lista. Hoje está com mais de uma centena de espécies, destacando espécies nativas com alto valor nutricional que precisariam mais atenção nos programas os programas públicos de compra de alimento, né? Por exemplo, a Conab do Ministério da Saúde faz grandes compras de alimentos. O Ministério da Educação, com o programa Merenda Escolar, desde os anos 1940, faz compras de alimentos. O Ministério da Saúde está particularmente interessado em promover aumento do consumo de verduras e frutas pelos brasileiros, e muitas populações brasileiras não têm esse costume, né, de consumir verduras e frutas. Então, existem grandes programas públicos de compras de alimento. E muitos estados e municípios também têm esses programas, né? Então, é preciso promover mais, junto a esses programas públicos de compra de alimentos, para valorizar aquelas espécies com maior valor nutricional. E, de preferência, espécies nativas do Brasil, adaptadas a uma das nossas regiões ou biomas, né? Então, esse é um potencial enorme, né, que a gente precisaria valorizar. Setor privado também tem feito isso. Por exemplo, o Sistema S, que é mantido pelo setor produtivo, né? Isso inclui o SESC, o SENAI, o SENAR. Então, por exemplo, o SESC tem um programa que chama Mesa Brasileira. Então, eles alimentam milhões de operários diariamente em todo o Brasil. Então, eles fazem uma compra enorme de alimentos em todo o Brasil. O Senai faz a mesma coisa, tem um programa chamado Cozinha Brasileira. A mesma coisa, eles fazem grandes compras de alimento para servir nos restaurantes no Brasil inteiro,
ligados à rede do Senai. Então, existem grandes programas de compras de alimentos públicos e grandes programas de compras de alimentos privados, né, que a gente precisaria trabalhar melhor para que eles, além de considerar o menor preço, considerassem também o maior valor nutricional desses alimentos que eles compram e servem na mesa dos brasileiros. Braulio, você já falou aí de algumas iniciativas que nos levam para um caminho melhor nessa questão da alimentação, mas o fato é que a maior parte da produção dos nossos alimentos, esse sistema, ele está nos levando para um caminho que não é bom, porque nos deixa mais vulneráveis a pragas e mudanças climáticas e também impacta a, a, a natureza, os serviços florestais, os serviços ambientais, né? A gente tem aí uma redução de insetos no mundo e no Brasil também, né? Eles que são polinizadores, tão importantes para aerar a terra Exatamente. também, É. né? Vamos falar desses impactos? Vamos, vamos. Então, um dos impactos é sobre nós humanos consumindo esses alimentos contaminados com resíduos de agrotóxicos e de toxinas, como a aflatoxina que vem de sistemas de armazenamento de sementes, de grãos, em condições com umidade, aí então esses fungos proliferam, né? Nós temos problemas. O Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos no mundo. A gente não precisaria consumir tanto agrotóxico. E a gente sabe que mais de 90% dos agrotóxicos pulverizados na lavoura se perdem e contaminam o meio ambiente. Eles não atingem a praga alvo, que era a intenção, né, da aplicação desses agrotóxicos. O Ministério da Saúde, através da Anvisa, tem um programa chamado PARA, que é de monitoramento de resíduos de agrotóxicos nos alimentos comercializados no Brasil. Esse programa já tem mais de 10 anos. Eles coletam alimentos nos grandes entrepostos de venda de alimentos, as CEASAs, nas capitais, e enviam essas amostras para laboratórios credenciados de análise de resíduos de agrotóxicos. Eles analisam mais de 300 tipos de agrotóxicos. E o que a gente vê nos resultados, esses dados são públicos, basta entrar no portal da Anvisa e procurar o programa PARA, e a gente vê que, infelizmente, a concentração de resíduos de agrotóxicos não tem diminuído nos nossos alimentos e, em alguns casos, tem até aumentado, né? Então, isso é muito preocupante. Outro órgão vinculado ao Ministério da Saúde, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, desde meados dos anos 80, eles publicam num portal de informação deles, o sistema chamado Cinetox, é um sistema de informação de intoxicação no Brasil. A maior fonte de intoxicação no Brasil é consumo de remédios por automedicação, sem orientação médica. De longe, é a maior fonte de intoxicação. Mas a maior causa de mortalidade por ingestão de substâncias tóxicas é com agrotóxico, é com o consumo de alimentos contaminados com agrotóxico, né? Ou então exposição no campo ao uso de agrotóxico. Então, isso é extremamente preocupante, né? Você mencionou a destruição de insetos. Esse uso exagerado de agrotóxico e o desmatamento que a gente promove está promovendo o desaparecimento de populações de insetos no mundo inteiro. No ano passado saiu uma publicação dos resultados de monitoramento de insetos aqui no Brasil, mostrando dados preocupantes de aumento de situações de declínio populacional de insetos em pelo menos 3 biomas onde a gente tem mais informação: Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. E entre esses insetos em declínio estão os polinizadores, as abelhas. Então, temos muitos estudos mostrando que uma boa parte do alimento consumido no mundo, produzido e consumido, depende da polinização animal, né? Alguns alimentos não dependem de polinização animal. É o caso das gramíneas, que são polinizadas pelo vento.
Esse é o caso do milho, do trigo, do arroz, né? Então, eles não precisam de polinizador animal. Mas o resto das plantas cultivadas dependem de polinização, polinizadores animais, principalmente abelhas. Abelhas são responsáveis por três quartos de toda a polinização de lavouras no Brasil, né? Em 2019, foi publicado um primeiro relatório estimando o valor econômico da polinização animal para a agricultura brasileira. E a estimativa é que esse valor era equivalente a cerca de pouco mais de 10 bilhões, com B de bola, bilhões de dólares ao ano. Então é um valor muito alto esse serviço da polinização. E, infelizmente, nós já temos muito registro de perdas de abelhas. Por exemplo, em 2019, houve um registro de grande mortalidade de abelhas, da abelha melífera, né, que é cultivada nos apiários. A denúncia foi mortalidade de mais de 500 milhões de abelhas. Morreram só no estado do Rio Grande do Sul num único ano, em 2019. Então, esse é um problema que está crescendo no mundo inteiro, né? São várias causas. Uma das causas são os agrotóxicos, outras causas é aumento de doenças, né, e de pragas que atacam essas abelhas devido aos desequilíbrios ecológicos no meio ambiente. Então, isso é mais um perigo que nós estamos enfrentando. De novo, vai afetar a segurança alimentar da humanidade no futuro. E que tem a ver com esse modo de produção, né? E isso sem falar Correto. nos outros serviços ambientais, das florestas que estão sendo desmatadas, né, para a produção de alimentos, como a própria água, né, a produção de água. Sim. Sim, o fornecimento de água é um serviço ecossistêmico. A maioria das pessoas não se dão conta, mas a maior parte da chuva que cai em todo o Brasil vem da Amazônia. São as transferências de umidade da Amazônia para o resto do Brasil através de correntes atmosféricas que nós chamamos de rios voadores. Então, a grande parte das chuvas que acontecem aí no Rio de Janeiro, São Paulo e o resto do país é água que vem da Amazônia. Então, graças a essa transferência de umidade da Amazônia, é que nós temos tanta chuva no Brasil. Mas quando a própria floresta amazônica é ameaçada pelos desmatamentos, né, que só tem ampliado nesses últimos anos, e também pelo aumento de frequência de secas e duração das secas, então esse ciclo hidrológico da Amazônia fica em risco e a transferência dessa umidade para o resto do Brasil está ameaçada. Só para vocês terem uma ideia, 100 anos atrás, em média, ocorria uma grande seca na Amazônia. Nos últimos 20 anos, nós tivemos, em média, uma grande seca a cada 5 anos. Então, aumentou muito a frequência de grandes secas no Brasil, né? Então, esse é um risco fundamental, porque sem água você não pode dessedentar as pessoas e não pode produzir alimentos, né? Então, isso é essencial, é um serviço ecossistêmico. Por todos esses motivos, conservar a biodiversidade é a melhor estratégia, né? E Com dentro. certeza, é o mais barato, né? Prevenir os problemas, né? Então, o melhor é conservar a natureza, restaurar a natureza, isso é possível, né? Então esse é o melhor caminho, né? Eu gostaria de chamar a atenção de que nos últimos anos tem havido muitas conferências internacionais e relatórios chamando a atenção para a dependência da saúde humana em relação à saúde do meio ambiente. Quer dizer, se a gente continua a degradar o meio ambiente, isso afeta negativamente a saúde das pessoas, de várias formas, com problemas, por exemplo, de contaminação, né, de agrotóxico, com problemas de aumento das doenças transmitidas por vetores, insetos, como os mosquitos, né? O excesso de uso de antibióticos, seja para uso humano ou veterinário, né? Por exemplo, as criações em granjas de frangos em alta concentração, criação de suínos, fazem um uso muito alto de antibióticos. Qual é a consequência? Isso aumenta a velocidade de desenvolvimento e de resistência das bactérias contra os antibióticos conhecidos.
qual é o resultado? Hoje nós já temos mais de uma dúzia de bactérias no mundo que são resistentes a todos os antibióticos que a gente conhece. São apelidados de superbactérias, né? Por exemplo, aqui já tem casos reportados em hospitais de Brasília, a pessoa tem um problema de saúde, vai para o hospital para se cuidar e acaba morrendo porque pega umas superbactérias dessas lá no hospital. E aí não consegue, não tem antibiótico que consiga combater essa, esse ataque dessas bactérias, né? Então, existe uma iniciativa, duas iniciativas internacionais que eu gostaria de chamar a atenção. Uma já tem mais de 10 anos, 15 anos, que é a iniciativa que a gente chama em português de saúde única. Em inglês é One Health, que é liderado pela Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde Animal e a FAO. A ideia é propor um maior intercâmbio de informação entre médicos, veterinários, zootecnistas e conservacionistas, para reduzir a incidência de transferência de doenças de uma espécie para outra, né? Por exemplo, a Covid-19, de onde veio? É uma doença de morcegos. E, devido à comercialização desses morcegos e outros animais vivos em feiras lá no Oriente, principalmente na China, então isso propiciou condições de contaminação. Então, um vírus de morcego passou para alguns outros animais e chegou nos humanos. Então, o risco de novas pandemias é muito alto. E isso está associado à degradação da natureza e está associado ao comércio ilegal de vida silvestre e ao consumo de carne de animais silvestres sem condições sanitárias adequadas, né? Então, e veja, qual é o custo de uma grande pandemia como essa Covid-19? Imenso, em termos de mortalidade, em termos de perdas de horas de trabalho das pessoas, danos De vidas, econômicos, né? etc. É um custo enorme. Tem estudos mostrando que o custo da conservação da natureza no mundo inteiro é 100 a 1000 vezes menor do que o custo de uma grande pandemia como a da Covid-19. Então, faz mais sentido a gente dar mais atenção para a conservação. Uma outra iniciativa que eu queria mencionar para vocês é a iniciativa chamada Saúde Planetária. É uma iniciativa que foi lançada em 2015 pela Fundação Rockefeller, junto com a revista médica Lancet, lá da Inglaterra. E é um texto que documenta e mostra como a saúde humana depende da saúde ambiental. Então, se a gente continua destruindo a natureza, nós colocamos em risco a saúde humana. Então, isso vem sendo objeto de pesquisas acadêmicas no mundo inteiro, em parte financiadas pela Fundação Rockefeller. Temos tido reuniões anuais. No ano passado, a reunião foi organizada pela USP. Então, a Universidade de São Paulo liderou um esforço de pesquisadores brasileiros para organizar a reunião anual dessa iniciativa Saúde Planetária. Então, e agora, nesse momento, o que nós estamos fazendo é promover maior integração entre quem faz pesquisa médica com quem faz pesquisa da natureza, para que a gente conheça melhor essa relação entre saúde da natureza e saúde humana, para a gente reduzir os riscos, né, para o futuro. Para terminar, Braulio, o que precisa ser feito? Você já falou de algumas iniciativas que já existem, né? Mas a gente precisa ampliar, né, essas estratégias de conservação da biodiversidade, né, para que a gente se torne menos dependente desse sistema que já provou que não está favorecendo a saúde, a vida. Então, tem várias coisas que se pode fazer, já estão sendo feitas em diferentes partes do mundo, mas temos que fazer mais. Por exemplo, o setor de saúde humana precisa investir mais em manter as pessoas saudáveis, ao invés de só ficando construindo mais hospitais, comprando mais equipamentos caros de exame médicos, né? Então, uma medicina curativa. Nós precisamos dar mais atenção para prevenir que as pessoas fiquem doentes, né? Mantendo as pessoas saudáveis. Isso envolve educação alimentar,
Isso envolve viver em locais onde a pessoa possa respirar um ar limpo, não poluído como das grandes cidades, possa beber uma água limpa, né? Nós temos problemas seríssimos no Brasil com falta de saneamento básico, né? É inacreditável, quer dizer, mesmo em estados ricos, como o Rio de Janeiro, nós temos muitos problemas de falta de saneamento. Então, vocês sabem que muitas doenças humanas são transmitidas pela água, né? E água poluída. Então, temos que avançar mais com os programas de saneamento básico no Brasil, né? Então, isso é urgente. Nós temos que criar iniciativas para aproximar quem cuida da saúde da natureza com quem cuida da saúde humana e quem cuida da saúde animal, né? Porque essas coisas estão interrelacionadas. Por exemplo, nós temos países como Austrália e Reino Unido que criaram programas de visita a áreas protegidas, unidades de conservação, como a gente chama aqui no Brasil, diretamente voltada para que essas pessoas, diferentes públicos, possam usufruir de de uma melhor saúde por visitar áreas bem protegidas. Então, eles têm já iniciativas direcionadas para diferentes públicos. Por exemplo, recepcionar crianças com autismo, recepcionar cadeirantes, recepcionar, enfim, vários tipos de públicos que dificilmente iriam visitar uma unidade de conservação. E aí eles ampliam as oportunidades da pessoa visitando a área protegida poder respirar um ar puro, poder beber uma água limpa e poder saborear alimentos de qualidade, com um valor nutricional, produzidos localmente. Esse é um tipo de iniciativa que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Então, é preciso valorizar mais o valor nutricional, né, e a qualidade dos alimentos. Isso é chave para a saúde humana, né? Então, é preciso de uma agricultura com menor uso de agrotóxico, né? Com produção de sistemas mais sustentáveis. A gente tem vários sistemas de produção que são mais sustentáveis, em particular a agricultura orgânica, as, a, as produções com sistemas de produção seguindo princípios agroecológicos, né? Então, por exemplo, temos muitas tecnologias para controlar pragas com o uso de controle biológico. Quer dizer, a gente usa insetos, predadores, parasitas de insetos pragas para controlar essas pragas. Aí não precisa fazer uso de agrotóxicos. Então, tem soluções. Existem programas públicos, né, que precisam receber mais apoio, tanto no nível federal como estadual e municipal, para promover mais esses sistemas de agricultura mais sustentável. Acho que esse é um dos caminhos. Outra coisa, nós precisamos promover mais áreas verdes nas cidades. Nós temos uma das metas de ODS, né, de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sobre as cidades sustentáveis. E um dos indicadores ali, uma das metas ali, é ampliar as áreas verdes urbanas ou periurbanas, né? E tem estudos científicos mostrando claramente que cidades e bairros com mais área verde, você tem índices de saúde pública melhores, você tem menor incidência de violência, você tem maior oportunidade das pessoas fazerem exercício físico, de de ter contatos com outras pessoas, né, e terem uma vida mais saudável, né? Então, essa questão de áreas verdes urbanas é fundamental. Basta ver no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem algumas áreas bem arborizadas na cidade do Rio, mas você tem bairros como Bangu que não tem uma árvore, aquilo é um calor infernal, aquilo acaba com a saúde de qualquer um, né? Qual é a solução? Arborizar aquele bairro, né? Então, tem soluções possíveis. É preciso ter políticas, pode ser políticas públicas, das prefeituras, dos estados e das pessoas atuando nos bairros, com iniciativas voluntárias. Quer dizer, não é preciso cruzar os braços e esperar o governo para que essas coisas aconteçam. Próprios moradores podem promover essas iniciativas. A gente precisa evitar que as pessoas fiquem doentes, né?
Então, acho que isso tem que ser a primeira prioridade. E, ao mesmo tempo, melhorar a conservação da natureza, porque enquanto a gente continuar a destruir a natureza, os riscos de problemas de saúde para os humanos só tendem a aumentar, né? Então, eu mencionei os riscos dessa epidemia da Covid-19, e vejam que essa Covid-19 ela é uma pandemia com uma baixa taxa de mortalidade. Em média, apenas 1% das pessoas que contraíram esse vírus vieram a falecer. Imagina se chega uma nova pandemia com taxas de mortalidade de 20, 30, 50%, como a gente tem, por exemplo, com algumas outras epidemias, como o Ebola, por exemplo, lá na África. Né? As taxas de mortalidade são altíssimas. Né? A peste negra, durante a Idade Média, dizimou de um terço a metade de toda a população europeia, várias vezes. Né? Então, a gente lê isso, estuda isso nos cursos de história, mas isso pode voltar a aparecer novamente. Né? Então, a gente tem que ter mais consciência desses riscos. Recentemente, né, Braulio, com a guerra na Ucrânia, o Reino Unido, inclusive, criou um conselho de pesquisa em biotecnologia para que no futuro eles não fiquem tão dependentes dos fertilizantes, né? Justamente nessa questão aí da agricultura e da biodiversidade. E o Brasil, um país mega diverso, né, tem que aproveitar melhor essa riqueza, né? Com certeza. Também outra coisa que a gente viu na Covid-19 foi a grande dependência do mundo inteiro de produtos chineses para a área da saúde, né? Os respiradores, as máscaras, as vacinas e tantas outras coisas. Então, o Brasil tem que investir mais em tecnologia na área de medicina, com certeza, para ser mais autossuficiente. E a gente tem instituições de qualidade para fazer isso. É preciso mais investimentos públicos nessas instituições, né? Como, por exemplo, aí na Fiocruz, no Rio, né? Que deve, esse ano, inaugurar um laboratório de produção de vacinas, né? Então, eu acho que esse é um caminho. E valorizar a biodiversidade, que é uma riqueza e que garante a autonomia, né? Vou dar um exemplo. Pesquisadores de 3 universidades de São Paulo, da USP, da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos, publicaram no ano passado um resultado de pesquisa fantástico, trabalhando com veneno de cobras da Jararacuçu, né? E eles isolaram um peptídeo, que é um pequeno componente de proteína, que atua no sentido de evitar a reprodução do vírus da Covid-19. E eles fizeram testes de modelagem para modificar esse peptídeo e conseguiram identificar um modelo desse peptídeo que reduz em mais de 70% a taxa de reprodução do vírus da Covid-19. Pesquisa feita no Brasil, liderada por mulheres, né? Então, a solução pode ser feita aqui mesmo. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, professor Braulio. Foi um prazer. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.